Primeiro a gente vai espalhar a tinta com o rolinho, uma camada até generosa. Depois a gente vem com uma esponjinha, riscando. Sempre comece pelo meio, fica mais fácil. Depois você vai cruzar. Mão bem levinha, sabe por quê? Aí a gente vai conseguir um efeito embaixo como se fosse uma tela. Então, o nosso quadrinho vai ficar com a aparência de pintura a óleo. Certo? Agora nós vamos secar. Já tá seco. A gente pode vir pegar uma lixinha fina. Dá uma lixadinha de leve, tá? Não pode apertar muito a lixa, porque senão a gente perde esse efeito que deu de fundo de tela para pintura a óleo, certo? Aí eu pensei em colocar esse o papel. E tá muito bonito. Vou colocar ele aqui e depois utilizar esse stencil de vaso embaixo. Acho que vai ficar bem delicado. E a gente pode pegar um pedacinho menor, colocar do lado do vaso, como se eu tivesse um outro arranjo aqui. Então, olha, o material que a gente vai usar: os pincéis Pitois. Nosso fundo, nós vamos fazer aquarelado, então a gente vai usar também um pincel redondo. Esse é o 425, número 20 da Condor, tá? A decopagem eu vou fazer usando a Multicolage, que eu acho ela bem prática, é uma cola gel. E você não corre erro quando você faz a decopagem com ela. Então, agora a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma recortada no papel. E tirar o que não é necessário, né? Com cuidado para não chegar muito próximo da figura. Senão eu perco algum detalhe das pontinhas. Olha aqui, dá pra ver bem que tem um botão bonito aqui. Então, não chega muito perto. E eu tirando esses cantos mais retos, fica depois mais fácil na hora que eu vou desgastar. Certo? Ó, dá até pra tirar mais um pouquinho aqui, ó. Esse pedacinho de papel aqui não tem necessidade. Então, pra mim saber onde eu vou colocar o papel, eu tenho que estar com o stencil na mão. Porque senão, se eu pôr muito pra baixo, depois não cabe o meu stencil, certo? Aqui eu acho que tá uma posição legal. Vou jogar um pouquinho mais pra cá, porque como a gente falou, nós vamos colocar um outro arranjinho aqui de o papel, certo? Então, o outro vai ser esse menorzinho aqui, ó. Eu quero colocar aqui do lado. Então, eu também vou tirar ele. Também já vou marcar a posição que ele vai ficar. Eu quero ele como se ele estivesse aqui, ó, no pezinho do vaso.
Então, a altura tem que ser proporcional aqui, tá? Então, eu tiro meu stencil, já sei onde eu vou colocar. Vou espalhar tinta com esse pincel chato aqui, sintético, que eu acho ele super macio. A gente hidrata, sempre que você vai usar um pincel sintético, você tem que hidratar ele, para que não tenha perigo da tinta, da cola, o que for, entrar aqui na virola, certo? E vou espalhar a cola. Eu tenho que espalhar bem essa cola, tá? E tomar cuidado também para não deixar nenhuma parte sem cola. Vou levantar esse lado aqui, que eu não passei, que eu tava segurando, certo? E vou passar a cola também aqui. Agora, com a minha espátula, eu vou jogando pra fora. Assim, eu tiro toda a bolha de ar que tiver. Aqui tá sem cola, eu posso levantar e passar a cola. Já posso colar também, fazer a decopagem desse outro pedacinho. Olha, o papel tem essa vantagem, ó. Você pode tirar ele, porque a cola é gel, ela não vai colar de imediato, e você pode voltar e esticar melhor. Aqui faltou um pouquinho de cola também, olha. Tá? Então, você observa bem. Se faltou cola, você volta e cola. Agora, gente, eu vou pegar uma esponjinha dessa, uma esponjinha decorativa da Condor, tá? Quem não tiver, pode ser uma esponjinha de cozinha também, você corta ela pequenininho. Vou hidratar e vou tirar essas bordinhas aqui, ó. Vocês vão perceber que sai um farelinho de papel, tá? Por que que a gente tira? Que nós vamos usar a pintura junto com esse o papel. E se eu não fizer isso, a hora que eu for pintar, eu vou ter aquela marquinha da onde termina o papel e a tinta vai marcar. A hora que eu passar o pincel aqui, eu vou ficar com uma linhazinha contornando isso daqui. Então, se eu fizer isso, eu tiro essa saliência e a hora que eu pintar, eu não vou perceber onde é pintura e onde é decopagem. Isso eu vou fazer toda a volta aqui, tá? Olha, tá vendo como fica? E a gente vai limpar, tirar todo esse papelzinho que ficou. A gente vai dar mais uma demão de cola.
e vamos secar, tá? Se você perceber que subir alguma bolinha, a hora que a gente entrar com o secador ou soprador, com o calor dele, essa bolinha vai sumir e o papel vai ficar bem perfeito na sua peça. Olha, gente, como ficou perfeita a nossa decupagem. Por que que eu não vou colocar agora o stencil aqui, né? A gente vai colocar esse vaso no nosso projeto. Porque eu vou fazer um vaso transparente. E se eu vou fazer um vaso transparente, eu preciso ter a cor do fundo lá atrás do vaso, certo? Se eu colocar ele agora, pintar ele e depois for fazer o fundo, eu vou perder a transparência do vaso. Eu tenho que ver através dele as cores que tá lá no meu fundo. Então, nós vamos agora, a próxima etapa é fazer o aquarelado do fundo. Eu pensei em usar essas cores aqui, ó, aquamarina, verde água e areia lunar. Então, a gente vai aquarelar com esses 3 tons aqui, para ficar um fundo bem suave. Então, eu já peguei as 3 cores de tinta, peguei um pouquinho da cor do fundo, que é o mineral. Vou pegar um pituá, antes do processo da técnica de aquarela, a gente vai bater um pouquinho desse mineral, que é a mesma cor do fundo, aqui no contorninho do papel da decupagem nossa, tá? Então, hidratei o pincel, vou enxugar. Pego um pouquinho de tinta, giro. E vou fundir isso aqui. Eu fazendo isso, eu tiro a divisão do meu fundo com o meu papel. Irregular, sem se preocupar em deixar tudo certinho. Tá vendo que eu tô batendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É uma maneira da gente integrar o papel à pintura que tá embaixo. Olha, vou levantar, vocês vão perceber que não dá pra ver a diferença, tá? Feito isso, vou dar uma secadinha. Tem que estar frio, tá? Se você secar com o secador e demorar tempo para fazer aquarela depois, não pode estar quente a nossa peça, porque senão a hora que você tocar com o pincel aqui, vai secar, vai formar manchas. Então, a aquarela, eu tô com o meu tanquinho de água. Vou pôr a água aqui na frente das tintas. E vou começar. Tô com o pincel bem hidratado. Vou pegar um pouquinho de tinta. O movimento é pincel deitado. E você vai girando. Uma gotinha de água. Tira o excesso. E vai trazendo. Aí eu posso pegar outra cor. Um pouquinho do outro verde. Ó, como ele é forte, eu venho suavizando.
Normalmente a pintura em tela, a gente pode observar que é uma pintura mais manchada, os fundos. Dificilmente a gente vê um fundo que ele é lisinho, chapadinho. Um pouquinho do verde. Tá vendo que eu tô virando a peça? Porque o meu movimento é sempre de fora pra dentro, tá? E vou alternando as cores. Isso eu vou fazer a volta toda da peça. Então, tá vendo como ela vai ficando manchadinha? Esse é o nosso fundo aquarelado. Olha, eu já sequei meu fundo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei um pincel redondo, 425, número 10. Peguei a cor sépia. E eu vou dar umas sombras aqui, intensificar, na realidade, essas sombras que eu já tenho aqui no meu desenho. Então, eu pego um pouquinho de tinta na pontinha do pincel. E eu vou procurar onde eu tenho as sobreposições. Ó. Deposito, tiro o excesso e suavizo. Assim, eu vou obter esses tons mais escuros e eu vou dar mais movimento ao meu buquê de rosas, tá? Então, pontinha do pincel. Olha, eu tenho essa pétala aqui sobre essas duas rosas. Então, aqui eu já tenho uma sombra, então eu posso estar intensificando ela. Se passar um pouquinho em cima da pétala aqui, olha, vem e limpa. Aqui eu também posso colocar. Na realidade, eu tô praticamente repetindo os mesmos lugares onde já tinha sombra. Só que eu fazendo isso, eu deixo elas mais marcadas. Principalmente nas folhas, tá? E a mesma coisa eu vou fazer nesse arranjinho aqui embaixo, certo? Que ele é uma repetição, então nos mesmos lugares que eu fui colocando ali, eu vou procurar colocar aqui. Olha, um lugarzinho, uma folhinha que tá bem lá atrás, ó, que fica legal colocar. Certo? Isso a gente vai fazer no arranjo, você vai procurando. A dica é sempre procurar os ângulos, né? Ó, aqui tem uma pétala, eu tenho uma flor aqui tem uma rosa por cima. Então, se eu quero destacar a rosa que tá em cima, eu venho aqui no ângulo, ponho a tinta e venho aquarelando,
certo? Dessa forma eu faço essa pétala que tá aqui sobressair daquela ali. Então, a gente vai fazer isso aqui agora, tanto na parte de cima quanto no arranjo de baixo. Fiz toda a parte de sombra, tá? Agora, com o mesmo pincel, eu posso também deixar essa rosa que tá na frente um pouquinho mais clara. Então, ela tem as partes claras dela, posso pegar um pouquinho de branco na pontinha do pincel e intensificar um pouquinho essa luz. Da mesma maneira que eu fiz com a sombra, é bem pouquinho tinta, praticamente nada. Olha, trago pra dentro. A gente reforça um pouquinho os cortes dela. Não pode pôr muito, gente, senão fica artificial, tá? Aí fica muito marcado, dá a impressão que são manchas e não pinceladas. Dá pra notar a diferença? Ela cresce um pouco mais, né? Ó, se for muito, você vai, tira a tinta do pincel e suaviza. Você só vai colocar essa luz onde já é luz. Tá vendo quando é muito? Vem e suaviza, certo? Agora a gente vai fazer o vaso. Posiciona o stencil de forma que ele fique bem certinho a base dele aqui com a base da peça. Pro vaso não ficar torto, tá? Eu vou usar concreto. Vou pegar o meu pituá. Que tá bem hidratadinho. E enxuguei ele, tá? Um pouquinho de concreto. Tiro o excesso. Tiro mais um pouquinho no papel.
vou marcar ele assim. Aí vou pegar um pouquinho de rústico. Tiro o excesso. E faço o contorno. Nota que eu coloco praticamente o pincel sobre o plástico. Eu tenho rosas, cor-de-rosas sobre dentro, né, do vaso, mas eu preciso colocar um pouquinho desse cor-de-rosa porque o vidro vai refletir, certo? Então, vou pegar um pouquinho do rosa. Essa cor é cor rosa mesmo, tá? Tiro o excesso e nessa parte de cima aqui eu jogo. E aqui eu jogo também um pouco do rosa. Nós precisamos agora dar o brilho do vaso. Então, eu pego um pouquinho de branco. Tiro o excesso. E venho jogando ele aqui, ó. Aqui eu também, só que eu preciso pegar um pincel menorzinho. Pra mim fazer as luzes dessas dobrinhas aqui que eu tenho no vaso. Ó, hidratei. Vou secar. Tirar o excesso. E eu posso intensificar mais essa luz. Agora, com o filete, vou dar o brilho. A luz é mais expandida, o brilho é mais pontual. Vamos ver como ficou? E aqui a gente vai fazer um nívelzinho da água, tá? Senão nossas rosas vão morrer. Então, eu peguei um pouquinho de concreto, um pouquinho de rústico.
E aí eu vou pôr aqui o stencil, vou fazer uma marcaçãozinha aqui como se fosse o nível da água. Gente, tome bastante cuidado com a posição que a gente está olhando as coisas, tá? Às vezes acontece, eu vejo algumas coisas pintadas assim, como se eu estivesse olhando de frente, na linha do meu olho, aí a boca virada como se eu estivesse olhando de cima, a base reta como se eu estivesse olhando na linha do meu olho. Então, tomem cuidado, tá? Vamos supor que se esse vaso tivesse virado e eu estivesse vendo a boca dele, isso aqui jamais poderia ser reto. Ele teria que acompanhar a curvatura da boca, como a base do vaso tem que acompanhar a curvatura da boca. Então, é uma coisa muito comum de se ver na pintura e o pessoal não presta muita atenção nesses detalhes de perspectiva, tá? Do ponto de vista, da onde você está olhando o objeto. Certo? Qualquer dia eu faço um vídeo para explicar isso direitinho para vocês. Então, a gente marcou aqui e vamos pôr um pouquinho de brilho em cima dessa linha da água. Olha, agora o que tá faltando pra gente? Fazer uma sombrinha aqui embaixo, dar uma retocada nesses galhos aqui, porque ela tá sobre o vaso, né? Ela não tá atrás do vaso. E a gente pode também dar uma sombreadinha usando o envelhecedor, né? O Betume Colors Mahogany. Eu gosto muito de coisa envelhecida, né? Com cara de coisa velha. Então, a gente pode dar uma envelhecidinha aqui também, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo.